É bom estar junto com os irmãos novamente. Me sinto em casa e não gosto de andar sozinho. Que bom as orações dos irmãos. Foi um susto grande, mas Deus tem cuidado de nós pela graça dele. Estou com o Miguel, né? É o filho mais velho, 17 anos, bonito aí também. Mas só oração, tá, meninas? Então... Mas é um prazer estar nessa igreja e, junto com os irmãos, partilhar desse tema que ele não pode sumir da nossa agenda. Não podemos esperar apenas o tempo da campanha para refletir sobre a missão ou sobre missões. E há uma diferença... Isso, muito obrigado. Há uma diferença no conceito de missões e missão. Então, de falar um pouco sobre isso, mas mais sobre a prática. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E é importante nós percebermos que nesse tempo está acontecendo um esforço muito grande daqueles homens de Deus e de homens de Deus envolvidos com a palavra, ao estudo da palavra, a não esquecermos a prática do Evangelho. Teologia ou doutrina sem prática, ortodoxia morta. Prática sem reflexão, ativismo vazio. Então, uma igreja saudável, um cristão saudável é aquele que não apenas entende, mas coloca em prática a palavra de Deus. Irmãos, abra no capítulo 2, nós vamos falar sobre modelo missional segundo Jesus. É preciso especificar isso. Deus está em missão, gente. Deus está em missão. A igreja entra com Deus na missão de Deus. Não é a igreja que está em missões e se não fizer o seu papel, a obra não vai acabar, não vai ter êxito. Não é isso. Deus está em missão e o seu povo vai segui-lo. Os seus discípulos vão caminhar em direção à missão. Os discípulos de Jesus, o mandamento é o mesmo, de Mateus 28, é olhar para as nações. E com o efeito da globalização, ponto positivo que nós temos notícias constantes que já aconteciam há muito tempo e nós não sabíamos, hoje nós temos acesso. Por exemplo, dos nossos irmãos que foram decapitados, irmãos da igreja copta, e outros irmãos da Síria também foram sequestrados. Isso está acontecendo, e há um silêncio da mídia, e sempre foi assim, sempre foi assim. Mas a igreja não pode ficar em silêncio. A igreja precisa se importar, se mover em oração e também avançarmos em direção ao mundo para a pregação do Evangelho, porque Deus resolveu salvar por meio do Evangelho. Amém? Nós vamos ler o texto muito conhecido. A carta de Filipenses, irmãos, é uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo. Cartas das quais nós temos grandes frases que a gente conhece, soltas, são dessa carta, né? Viver a Cristo, morrer a lucro dessa carta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abatido. Então, muitos textos que nós sabemos de cor está nessa carta. Pequena carta, mas muito densa e muito expressiva, que Paulo escreve a essa cidade que ele plantou, essa igreja, já na sua segunda viagem. E no capítulo 2, no versículo 5, ele, apelando aos irmãos para a prática do amor, ele invoca, então, um grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, ou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Texto maravilhoso que fala da humilhação e exaltação do nosso Senhor. Paulo
é um plantador de igrejas. A missão da igreja é plantar igrejas. É a pregação do evangelho que visa a edificação da igreja. E Paulo tinha uma estratégia muito clara, que era chegar nos grandes centros, plantar igreja, e essa igreja, então, continuar o seu trabalho, deixava geralmente liderança formada. E essa igreja de Filipos, na cidade de Filipos, que recebe esse nome porque Filipe, então, a fundou, o pai de Alexandre Magno. Paulo chega nessa cidade, que é resultado de Atos 16. Paulo quer ir para a Ásia, mas o Espírito não deixa ele ir para a Ásia. Isso é maravilhoso. O Espírito não deixa Paulo ir para a Ásia, ele quer ir. Mas lembra, a missão é de Deus. Missão não é fazer o que eu quero, mas ter a sensibilidade de fazer o que Deus quer que eu faça. Se envolver com missões é simplesmente ter ideias. Vamos sentar e vamos resolver, vamos fazer uma ideia aqui, vamos bolar alguma coisa para a pregação do Evangelho. Não. Fazer missões necessariamente é se prostrar ao Senhor em oração e buscar a vontade de Deus. E Paulo foi impedido pelo Espírito de avançar para a Ásia. Então ele vem para Troade, e numa noite em oração, ele tem uma visão. O homem da Macedônia o chama. Passa e ajuda-nos. Paulo entendeu claramente que era Deus abrindo a porta para a evangelização. E Paulo avança, vai então para a Macedônia, e essa cidade de Filipe era uma das principais. Tinham fontes de pedras preciosas, como ouro também, chamado Coração, então, da Macedônia. Paulo chega naquele lugar, e como ele chegava nas cidades, ele procurava uma sinagoga para pregar, um ponto de contato. Só que lá não tinha sinagoga. O que Paulo faz? Vai para um lugar onde as mulheres estavam lavando roupa, conhece Lídia. E numa conversa informal, começa a falar do Evangelho, essa mulher abre o coração para o Evangelho, ele prega, batiza ela e sua casa, ela constrange ele ficar, está plantando igreja, gente. Perceba que o método não é ir atrás de prédio, é procurar pessoas para falar do Evangelho. O mundo precisa que mais missionários, temos 900, ainda é pouco. Precisamos enviar mais e também formar missionários locais. Isso é muito importante, a formação de missionários locais, porque ninguém vai amar mais a terra do que aquele que está plantado lá. E Paulo vai, essa família se converte. Mais à frente, logo na saída da casa dessa mulher de Lídia, ele está pregando o evangelho, vem uma mulher, possessa de espírito imundo, e ele vai, expulsa o demônio, cria transtorno na cidade, ele é escoteado, é preso, mas essa menina é mais uma membro da igreja, agora que chega, liberta pelo poder de Deus. Precisa ver, irmãos, a porta, Deus fala, é para lá que você vai, Paulo. Aí ele tem dificuldades. A porta aberta por Deus não significa que o caminho vai ser fácil, mas ele diz que o caminho que ele vai conduzir vai ser sempre vitorioso, vai sempre acontecer para a glória de Deus. Só que para a glória de Deus se manifestar, Paulo precisou ser preso. Foi preso, chicoteado, ele, Silas, é nessa cidade que acontece esse episódio. Eles começam a cantar e pregar meia-noite. Os irmãos conhecem desse fato. O carcereiro é salvo. Ele e sua família, e Paulo planta a igreja com essas pessoas. Ele está na expansão do reino de Deus. Ele está na frente de batalha, o maior arauto do evangelho, o missionário, está dedicando a sua vida ao cumprimento que nós lemos em Romanos, capítulo 15 aqui, de pregar o evangelho da graça de Deus. Com dificuldades, sim, mas com uma alegria que só em Cristo podemos achar. E a alegria no Senhor não pode ser resultado apenas de circunstâncias momentâneas. E essa carta que tem tom de alegria, ele está escrevendo provavelmente da sua primeira prisão, que Atos vai falar também no finalzinho do capítulo 28, Paulo preso na sua primeira prisão domiciliar, que ele apela para César, vai para Roma. Ele está escrevendo, está preso. Pode ser domiciliar, mas ele está preso. E ele está mandando essa igreja se alegrar, está mandando essa igreja a estar feliz com o Senhor. No capítulo 1 ele fala assim, não fiquem tristes por causa de mim, porque Deus me prendeu para o avanço do Evangelho. Paulo entendia que a sua vida
não pertencia mais a ele mesmo, mas pertencia ao seu Senhor. Tanto é que ele vai resumir o seu estilo de vida em viver Cristo. Ao ponto que, se Deus achar melhor morrer, vai ser lucro para mim, porque eu não perco Cristo de maneira nenhuma. Irmãos, é impossível enxergar o campo missionário se os nossos projetos de vida não estiver à disposição de Cristo. Provérbios 16 vai falar que ao homem convém fazer os planos, mas a resposta da boca vem sempre do Senhor. A minha oração é que Deus possa nessa noite despertar chamados aqui, chamar pessoas ao campo missionário, a mudar os planos e nós nos convencermos que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Paulo compreendia isso. E ele estava falando isso para a igreja. Timóteo está junto com ele, escrevendo provavelmente essa carta junto com ele. Ele está animando a igreja. E ele sabe que tem pessoas no meio da igreja e fora dela pregando heresias, pegando um Cristo com uma intenção errada. E Paulo tem um olhar positivo para a vida, que ele consegue enxergar até nesses que pregam Cristo por intenção errada, benefício para o reino. Ele que importa é pregar Cristo. Porque Deus vai julgar os corações dele. Não importa que Cristo seja pregado. O problema hoje, irmãos, é que nem Cristo está sendo pregado. Vivemos, irmãos, um declínio da pregação do Evangelho, da centralidade da cruz. Hoje se prega muito autoajuda, estamos esquecendo de pregar o Evangelho. E que bom saber que estou numa igreja em que se prega o Evangelho. E que é o único atrativo para você, meu irmão, é o Evangelho de Cristo. Se você vier apenas por causa do clima de montanha, porque aqui tem um pastor erudito, a música é boa, você vem por um tempo, mas uma hora você vai embora. Porque ninguém fica com Deus se não for por causa de Deus. Porque quando eu fico com Deus e não é por causa de Deus, uma hora as coisas que não são de Deus, e não são Deus na minha vida, mas eu coloco como Deus, porque tem muita gente que vai para o Senhor por causa de alguma coisa. Por exemplo, relacionamento, doença de filho. Vem para Cristo por causa disso. Eu não estou dizendo que a circunstância Deus pode usar para manifestar a graça dele. Só que você não pode ficar apenas se Deus trouxer seu marido ou curar o seu filho. Porque Deus, a mensagem do Evangelho vai para além disso. Porque ainda que ele não restaure seu casamento, não cure seu filho, ele é digno de toda adoração e ele de fato ama você, está mostrado na cruz do Senhor. E hoje as pessoas estão indo atrás de Deus por causa de coisas que Deus pode dar, não por causa dele apenas. Paulo vai falar nesse primeiro capítulo que ele está com Deus por causa de Deus. E nada mais. E é isso que ele tem para passar para o povo. Irmãos, o mundo precisa de Cristo. O nosso Brasil precisa do Senhor. Eu estive agora no Rio Grande do Sul. Chegamos lá, irmãos, está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus está agindo, irmãos. Deus está agindo. Chegamos em Passo Fundo. Nós vamos ter uma viagem missionária agora, do dia 20 a 27 de julho. Os irmãos querendo participar, entre junto com a gente. Chegamos em Passo Fundo, estava um templo lá pronto. Uma família que estava ouvindo em casa o Evangelho, porque cansou do humanismo, do Evangelho sentado no homem, não quiseram mais. Estava lá. Uma família, o homem é líder da comunidade. Uma capelania mortuária, um lugar para capelania mortuária vazio, sem ninguém para servir. E nós estávamos lá pronto. Fizemos o primeiro culto, pregamos o Evangelho, as pessoas choravam ao ouvir a mensagem do Evangelho da cruz. Porque há muito tempo não ouvi uma mensagem centrada em Deus. Deixamos lá um missionário que está em Santa Maria, um jovem rapaz, Rafael, que tem que viajar 300 quilômetros todo sábado, botando dinheiro do próprio bolso, cuidando de 2 igrejas. Irmão, sabe, o Rio Grande do Sul é um campo pesado, duro. Ele está lá sozinho. Nós estamos tentando ajudar esse irmão, são filhos nossos agora na fé. A nossa igreja está plantando essa igreja lá, estamos preparando para mandar missionário para lá. Irmãos, os campos estão brancos para a ceifa. O que está faltando é gente trabalhadora que encarne esse modelo de Cristo. Porque, irmãos, tendo uma coisa, um animal acomodado, ele dorme. Irmãos, também não sou da teologia do sofrimento. Sofrer quando necessário. Né? A irmã falou, pastor, achei que você estava na cadeira de roda. Eu falei assim, não, irmão, que pena, né? Mas a brincadeira era amor. Do irmão, a brincadeira. Mas eu não preciso ser um mártir para amar a Cristo. Mas eu também não posso correr
Porque o mundo muçulmano está invadindo, fazendo coisas barbárias terríveis, porque nós temos muitos mundos acontecendo ao nosso redor. William Carey, pai de Missões Modernas, falava sobre isso. Quando ele vai propor para a igreja, porque a igreja estava acomodada, a doutrina era boa, mas a interpretação na prática estava adoecendo a igreja. Eles não queriam sair, está tudo bem aqui. E esse sapateiro de Deus falava assim, não, nós precisamos pregar o evangelho ao mundo. Nós precisamos falar da verdade do evangelho ao mundo. E desde o tempo do William Carey até hoje, existem muitos mundos. Por exemplo, nós temos um compromisso lá na igreja com essa janela 4x14, né? 9x14, que é essa faixa etária de idade que nossas crianças, que elas estão acessando a pornografia no celular que o pai deu. Estamos perdendo as nossas crianças. Existe o mundo do muçulmano, do hinduísmo, do budismo. Existe muitos mundos do comunismo, que é perto de nós aqui na América Latina, nossos irmãos estão sofrendo. Estive em Roraima, perto da Venezuela, irmão, não tem papel para comprar. Papel higiênico no mercado não tem. Não compre, estão com fome. Manifestação na rua, não é bala de borracha, é munição mesmo, letal. Matam pessoas e pronto. Paulo enxergava tudo isso como possibilidade de pregação do Evangelho, de erguermos nossa voz e falarmos da verdade do Evangelho, porque é isso que o mundo precisa. E Paulo, então, chama a igreja a viver uma vida altruísta, de devoção ao outro, de contato com o outro, e ele, então, evoca qual é o exemplo que Paulo vai puxar? De Cristo. E ele vai pedir que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. É isso que eu quero chamar você nessa noite, para a gente seguir o modelo de vida. Jesus é o paradigma para toda a nossa existência. O chamado não é apenas para vir a Cristo, mas andar como Ele andou. Esse é o propósito, para isso Deus nos predestinou, Romanos 8, 28. Nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus está forjando Cristo em nós. É isso que Paulo fala, essa união mística com Cristo, que a fé me traz e me faz ser parecido com Ele em ações. Judy Clay postou uma frase essa semana, um pensamento já antigo, ele falou, um professor, não lembro, mas eu já ouvi esse pensamento na boca de outra pessoa, falando que na Palestina antiga o evangelho era um fato, era ação, era verdade, veio então para Roma, se tornou religião, foi para Inglaterra, se transformou em cultura, Estados Unidos se transformou em business, chegou no Brasil, a gente nem sabe mais o que é, né? Misturou o negócio todo, a gente nem sabe mais o que é isso. O Evangelho, que é essa mensagem simples que transforma a vida e fazia a gente simples, mas cheio do poder do Espírito, falar com ousadia diante de reis, governadores e fazer nações tremerem diante do Senhor. A igreja não pode se acovardar diante dos dilemas e das dificuldades do nosso dia a dia. Precisamos levantar a nossa voz e com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? É entender primeiro que eu preciso estar conforme Cristo. É olhar para Cristo de verdade como objeto, não apenas objeto, mas desejo profundo de ser como Ele, andar como Ele e agir como o nosso Senhor. Porque se não for como Cristo, não faremos diferença nenhuma. Como o número de cristãos que só cresce no Brasil, mas a diferença na prática quase não se percebe. Primeiro, se eu quero seguir o modelo de Jesus, eu preciso perseguir Jesus com todo o meu ser. Ter Jesus como centro da minha vida. Paulo vai falar isso. Tendo todas as coisas que antes era excelente para mim, que era motivo de currículo, eu tenho como porcaria, esterco, para alcançar o conhecimento do meu Senhor. Irmãos, nós não podemos perder essa afeição por nosso Senhor. Cristo deve constranger a nossa vida e o nosso coração. Segundo, precisamos nos esvaziar em amor que gera serviço. Hoje nós estamos na cultura do pagamento do serviço. Eu apenas olhando para trás, a nível de, talvez não como exemplo, mas de evocar alguns princípios, obra na igreja, e aqui não estou calculando a questão de
Em alguns pontos foi muito ruim essa movimentação, em outros lugares bom. Mas a vontade de fazer era enorme, que era constante, era normal. O voluntariado, o mutirão do final de semana. Hoje os tempos são outros. Não temos mais a disponibilidade de tempo. E quando temos também, a gente prefere dormir, porque eu não vou gastar, na verdade, o tempo que eu tenho de folga virando laje na igreja. Vou pagar para alguém fazer isso. Que também é bênção, né? Abençoa outras pessoas. Mas isso vai se terceirizando em todas as coisas. Inclusive na obra missionária. Eu devo sim, irmãos, investir na obra, mas vocês não estão se isentando de pregar o Evangelho. A sua oferta não te isenta de pregar o Evangelho. Não, já ofertei para missões, já fiz a minha parte, aleluia. Agora vá outro com esse recurso que eu dei pregar o Evangelho. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Eu oferto, mas eu também prego o Evangelho. Eu oferto, mas eu também vou. Eu oferto, mas eu também oro. Irmãos, que constrangedor ouvir o testemunho daquele nosso irmão que perdeu outros 2 irmãos decapitados. Falando testemunho do Evangelho, só o Espírito faz isso. Numa mãe que vê seu filho ser decapitado e mesmo assim não sentir ódio do algoz, porque percebeu que o filho entrou no reino de Deus. Nós falamos do reino de Deus, essa vontade de entrar no reino de Deus, mas não há esvaziamento. O que nós percebemos hoje é clientela. Gente cobrando muita coisa, mas o chamado para a missão é para servir. Deus conta com servos, e servos não têm direito, é dever. E por isso, Paulo vai falar, olhando para Cristo, que sendo Deus, aquilo que o diabo queria ser e não é, aquilo que o homem lá no Éden tentou ser e não é, e ele sendo, não se apega ao ser igual a Deus, ou à glória que ele tem, mas se esvazia da glória e continua Deus, mas se esvazia, não se apega àquilo que é de mais valoroso no céu, que é a sua glória, não se apega a isso por amor a mim e a você. E quantas vezes nós estamos apegados, irmãos? Paulo afirma que a única razão de querer estar aqui ainda é para dar fruto para o reino de Deus. Ontem, depois do susto, estava em casa com meus filhos e nós fizemos o culto e começamos a louvar a Deus, porque eu quero que meus filhos entendam que o louvor ao Senhor não é só quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal também, Deus é digno de adoração. E eu preciso mostrar aos meus filhos isso na prática. Mas quando a gente se apega a coisas, a gente não haverá envolvimento com o reino de Deus, nem a sua obra, nem a missão. A verdade é que nós temos orado muito pouco. Irmãos, crianças nossas estão sendo decapitadas, cortadas ao meio. Ouvi ontem o testemunho de um bispo da Síria, de uma igreja síria. Perdeu seus filhos, porque afirmaram fé em Jesus Cristo, nós amamos Jesus, e foram mortos. Está acontecendo lá todo dia. Mas de verdade, o quanto isso mexe comigo. Quanto eu lembro disso, o dia está tão corrido, tem tanta coisa para fazer, eu estou com tanto problema, eu tenho tanta coisa para resolver. Precisamos nos envolver em oração, irmãos. Clamar o Senhor para que dê força aos nossos irmãos, que eles não fraquejem na fé. Devemos nos envolver, investirmos a nossa vida. Eu estive plantando o projeto Tenda da Paz em Moçambique, e ali chegavam pessoas com fome, o dia todo lá com dor no corpo, pedindo uma oração para sair a dor, mas a dor não era com oração, tinha que sair, era com comida mesmo. Gente falando das guerras civis que aconteceram lá, que viu irmãos sendo mortos na frente da família, coisas terríveis acontecendo. De fato está acontecendo, mas não nos importamos até bater na nossa porta. O mesmo sentimento, quando eu tenho como Cristo Jesus, eu saio desse egoísmo meu e começo a me esvaziar. Porque Agostinho vai falar justamente isso, que foi o orgulho que transformou anjos em demônios.
É a humildade que transforma homens em anjos ou seres celestiais. Quando eu me esvazio, quando eu paro de me apegar em mim mesmo e nas minhas coisas que eu acho que têm valor, diante da glória de Deus, irmãos, é tudo lixo. Fora a glória de Deus, nada tem valor. É isso que Paulo entende. Minha vida só tem valor se for para cumprir a carreira que Cristo escolheu para mim. O resto não vale para me apegar. E ele fala que Cristo desapega da glória, se esvazia a si mesmo, irmãos. Não somente a cruz é o ápice da humilhação, mas o Deus está no ventre, já é absurdo. O Deus da glória se condensou a caber no ventre de uma jovem judia. Deus agora vai esperar tempo para nascer. Deus vai entrar na nossa humanidade. Deus se fez carne, irmão. Se Cristo simplesmente nem fosse para a cruz, mas o fato dele se humilhar já é loucura para qualquer filosofia grega. Já é absurdo para qualquer proposta de fé. Deus vir. Toda a divindade existe que a gente vá a Ele, mas nosso Deus veio. Só o Deus, irmãos, o Evangelho vem atrás do pecador perdido, e Deus há perdidos no mundo que Deus vai atrás deles. E quer usar a igreja para isso. Quer usar a sua vida para isso. Deus vai atrás do perdido, e Paulo entende isso. Deus se esvazia, então vem em forma humana, falando do seu nascimento, da sua vida em justiça. Deus não pula etapa, porque o fato ele tinha que morrer na cruz. Ele fala, para isso que eu vim, mas ele não pula etapa. Ele vai entrar todo nesse processo nosso, dependente de criança, de aprender. Por isso, ao olhar para as crianças que também tanto necessitam, devemos enxergar Jesus em cada uma delas e pregar o Evangelho para elas, porque necessitam também da graça de Deus. Então há envolvimento, as crianças estão precisando. A igreja precisa se movimentar em relação a isso, mas eu só me envolvo com a obra de Deus quando me esvazio da minha própria obra, quando eu me esvazio de mim mesmo, quando eu percebo que nada tem a oferecer para Deus que Deus não já tenha. Por isso me envolvo com Ele, na dependência dEle, porque não existe espaço para orgulho missionário, que às vezes vem num testemunho de relatórios, que eu evitava muito dar naquele cartãozinho de quantas pessoas você salvou. Nenhuma, porque eu não morri por nenhuma delas. Eu não salvo ninguém. Simplesmente falo do Evangelho, quem salva é Deus. Mas a gente fica preso aos relatórios de fichinha, de repetição, de oração de pessoas. Isso não salva ninguém, irmãos. O que salva é o poder do Espírito Santo, aplicando a palavra ao coração do pecador, transformando pessoas para a glória dele. E é isso que Paulo tem em mente. Cristo veio, e ele se esvaziou ao vir. Ao vir, ele vem como um de nós, plenamente homem, plenamente Deus, não apegado à glória. E na trajetória de Jesus, tu vê Jesus provando para ninguém, nem caindo no teste do ego, nem na cruz. Porque ainda bem que era Cristo, não a gente, né? Porque nos apegamos muito a esses poderes evangelicais que hoje tanto rondam a nossa cabeça, somente pastoral. Jesus, ao ser confrontado ao descer da cruz, não desce porque não precisa provar nada para ninguém de quem Ele é, porque Ele é e pronto. O chamado é para ser, mas ser esvaziado. Não dá para ser cheio senão do Espírito Santo de Deus apenas. É impossível ser cheio do Espírito Santo de Deus sem se esvaziar. E Paulo continua narrando esse estado de humilhação do nosso Senhor, que vem na forma de homem, e na forma humana ele se humilha ainda mais, ele se esvazia ainda mais. Vai nascer numa cidadezinha pobre. Jesus não deixa livro escrito, não tem família para os seus reivindicar a sua herança. Jesus mesmo não batiza ninguém para quem entra na contabilidade dele. Não vai para a Grécia, centro do pensamento filosófico, nem para Roma, centro político. Fica ali mesmo, Jerusalém, Judéia, dá um pulo em Samaria. A nível de quilometragem é muito pouco. Não chama os melhores para andar com ele, pelo contrário, só gente complicada. Pessoal zelote, né, da esquerda aí, gente, estava lá.
Mateus, direita. Porque está uma guerra nesse sentido, eu fico orando por isso. Né? Mas estava lá, com Jesus no meio. Mas está uma gente complicada, gente que até mesmo depois de 3 anos tem dificuldade de entender o que Jesus quer, mas Jesus não desiste de nenhum deles. Nem mesmo de Pedro, que o negou, o chama, e esse homem transformado vai pregar o Evangelho. Mas à frente chama Paulo, e esse Paulo se esvazia também. Deus o esvazia. Você pode perceber esse processo de esvaziamento de Deus na vida de todos os homens da Bíblia. Deus humilhando para que apenas Cristo seja exaltado. O Evangelho, irmãos, não exalta o homem. O Evangelho exalta Cristo. E apenas Cristo. Ele vai e é obediente até a morte, morte de cruz. Jesus exalta o Pai na sua morte e ressurreição. A sua igreja também deve seguir por o mesmo padrão. Irmãos, existe uma verdade bíblica, que nós somos entregues à morte todo dia, como ovelha indo para o matadouro. Todo dia. Nós somos entregues à morte. Deus é a favor da vida, valoriza a vida. Deus é o Senhor da vida, é o doador da vida. Mas Ele não vai nos privar de sofrimentos que Ele julgue necessário para o avanço do reino dEle e para a glória do nome dEle. A cruz era necessária para a nossa salvação. Por isso também, ao andar com Cristo, Ele chama a gente a carregar a cruz. Por isso, meu irmão, a missão não é lugar simplesmente para turismos. A missão é lugar para a entrega de vida radical. Devemos, sim, como igreja, enviar mais jovens para o campo missionário. Está caindo a cada ano o envio de missionários para o campo. Nós temos muitos projetos. Se envolva em um deles. Vá olhar de perto, vai perceber pessoas que estão precisando da graça de Deus. Doe suas férias. Visite o campo. Depois que você enxerga aquela realidade, o seu coração será outro, a sua cabeça é outra. Enquanto nós ficarmos acomodados, ouvindo sim o Evangelho, mas apenas relatos, vamos emocionar no máximo numa noite, mas não haverá envolvimento de verdade. Paulo chama a gente para um estilo de vida, porque Cristo fez tudo isso por nos amar. Amar você e a mim. E Deus ama outras pessoas que precisam da graça dEle, espalhada pelo mundo. Spurgeon falava o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Dá uma opção. Ou você é um missionário ou você é um impostor. E ele fala que ele é obediente até a morte e morte de cruz. Nesse estado final de humilhação, a nossa vida, ao olhar para Cristo, para esse exemplo de Cristo, Paulo está invocando a igreja que tem o mesmo sentimento de humilhar-se, de perceber que as aflições virão, mas que Deus vai estar presente ao lado deles, como esteve ao lado de Cristo também. Irmãos, o sofrimento nunca foi, na história da igreja, vocês vão aprender isso com o seu pastor, nunca foi fator que inibisse o Evangelho, pelo contrário. Toda vez que a perseguição começou, o Evangelho avançou. Irmãos, eu oro por aqueles irmãos sabendo que Deus há de fortalecê-los. A minha preocupação é com a gente. Com a obesidade espiritual nossa. Todo mundo alimentando todo dia, satisfeitos. Aleluia, palavra boa, centrada no Evangelho, glória a Deus, discussões teológicas profundas. Adão tinha umbigo, não tinha umbigo. O que a gente faz? Infralapsariano, supralapsariano. Como é que a gente resolve essas questões que são boas? É bom, eu amo, irmãos, a teologia, a palavra de Deus. Mas a gente pega tudo isso e tem uma nova geração agora que sabe de tudo. E o jovem que começou agora, 20 e poucos anos no Brasil, quer escrever autobiografia, né? Ele nem começou, já começa essa coisa toda, muita letra, sabe o nome de todos. Os heróis do passado não sabem o nome do vizinho do lado. Cita todos, expulsa McCartney, vai olhando para trás, Melanchthon, Erasmo, sabe todos eles. Mas não sabe o nome do tio, viciado na droga,
que precisa ver o amor de Deus estampado nele. Sabe defender muito bem a teologia, mas não tem coragem de encarnar a mesma. Minha preocupação não são com meus irmãos que estão fora, mas com o nosso comodismo e a nossa desculpa teológica para o comodismo. Porque a gente ficou cara até em dar desculpa para não fazer. Que Deus nessa noite possa arrancar isso de nós, o nosso coração frio, e possa nos incomodar a viver uma vida que vale a pena para a glória de Deus. Uma vida que vale a pena é uma vida que em tudo, em todo momento, mostra Cristo ao mundo. Que revela o amor de Cristo ao mundo, porque o mundo precisa ver Cristo em nós. Precisa enxergar Cristo na gente. Isso só acontece quando somos obedientes até as últimas consequências. Mas Paulo fala assim, não termina aí. O Calvário não foi a palavra final. Deus, e ele vai falar isso, irmãos, nós devemos pregar o Evangelho, nós morremos com a missão, porque há esperança da glória de Cristo ser revelada. Irmãos, o Evangelho deve ser pregado porque existe uma promessa. Sim, que Deus vai glorificar o nome dele, que um dia, irmãos, todo globo, todo ser no céu, na terra e debaixo da terra, vai ter que se dobrar e enxergar o nosso Senhor como Ele é de fato. Alguns com muito prazer, os que foram lavados e remidos, mas os seus algozes, os que não quiseram, os ateus, ou aqueles que menosprezaram, vão ter que se ajoelhar do mesmo jeito, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Irmãos, Paulo avançava porque sabia que Deus tinha povo nessa cidade. O avanço do Evangelho, irmãos, deve ser motivado por essa esperança da glória de Deus. Deus está comprometido em revelar a sua glória, Ele tem compromisso com a sua palavra e Ele vai levar isso até as últimas consequências. Jesus faz tudo isso, e Paulo fala, porque Deus deu um nome, Jesus acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo mundo, irmãos, todo homem, reino, toda a humanidade a ter que reconhecer que nosso Senhor, de fato, é o Senhor. E se Ele é o Senhor, devemos levar esse Evangelho, irmãos, a todo mundo, a toda língua, para que confesse o Senhor, agora, enquanto há tempo, porque um dia há de confessar, mas vai ser apenas julgamento. O que Paulo está dizendo que não terminou na humilhação. Esses irmãos que foram decapitados ali não é a palavra final, porque a vida que habita neles não pode ser mais interrompida, nem a morte mais nos separa do amor de Deus. Mas isso você só experimenta quando corre o risco. Que nosso irmão também, William Carey, pai de missões modernas, fez ao ir para a Índia, passar um tempo muito difícil, e ele foi responsável por grande parte da Índia e outros países também hoje receber missionários em todo o mundo. Eu quero terminar essa mensagem falando de como a gente encarnar a palavra de Deus e como a gente pode viver uma vida missional. Não apenas no tempo da missão, da campanha de missão, mas em todo o tempo. Primeira, ele fala, eu tirei isso do William Carey, conferir valor infinito às almas das pessoas. Confira valor infinito a cada pessoa. Nós estamos olhando, irmãos, e a verdade é que, pela falta de amor, nosso coração está endurecendo a cada dia. Há uma briga interna em cada um de nós para a gente não endurecer. Porque a gente acaba endurecido pelos dilemas, há tanta coisa acontecendo, que a gente acaba esquecendo desse valor infinito que essa pessoa tem e que a alma dessa pessoa tem. E ele fala isso, tomar conhecimento dos ardis que prendem as mentes das pessoas. Irmãos, a obra missional não se faz na força, é de joelhos diante do Senhor. O diabo sim tem cegado o entendimento dos incrédulos, endurecendo o coração do homem, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor da missão está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que vai à frente da missão. E por isso eu posso confiar, mas eu preciso
Não é prudente ignorar os ardis do inimigo. E ele fala, terceiro, abster-se de tudo que possa aumentar o preconceito no Evangelho em países hostis. Porque lá, na verdade, lá no fundo, nós vamos brigar com esse dilema, porque a verdade que eu tenho, a vontade que eu tenho ao ver alguém decapitando alguém só por causa da fé, se deixar a gente vai como na Idade Média, nós queremos também retribuir na cruzada, e lá também arrancar a cabeça deles e vingá-los em nome de Deus. Que Deus possa afastar isso do nosso coração, que possamos ter a capacidade de amar aqueles que nos perseguem, abençoar e não vos amaldiçoeis. Tirar esse preconceito que nos atrapalha de chegar a qualquer pessoa, só porque ele foi hostil ao Evangelho, deu uma palavra negativa. Nós nos isentamos muito, já falei uma vez, agora é entre ele e Deus. Uso até base bíblica, não ficar jogando pérolas aos porcos. Não, já falei, já agora. Quase que ele vá para o inferno em nome de Deus, quase. A gente fala isso, né? A gente só não fala, mas pensa, né? Esse cara é tão ruim que deveria. Ele fala assim, tire isso de você. Porque se deixar isso entra, irmãos. Entra na gente. A gente começa, então, a ficar separando bonzinhos dos malzinhos e querendo que os malzinhos morram e vão queimar no inferno porque a gente se acha bom. E quando a gente se acha bom, a gente não prega. Por que eu prego? Porque eu sei que a porcaria de gente que eu sou sem Jesus. Eu sei também que ele é uma porcaria de gente também sem Jesus. E é por isso que eu preciso falar de Jesus, que alcançou esse miserável pecador, também pode alcançar a vida do meu irmão. Mas enquanto você se achar bom, você não vai falar do Evangelho. Terceiro, esteja atentos às oportunidades para fazer o bem às pessoas. Aproveite oportunidades. Paulo, ao chegar em Filipos, foi lá para o canto onde tinha gente lavando roupa, ficou lá, falou do Evangelho, foi para casa, ficou hospedado. Depois ele vai ajudar outras pessoas, ajudou o carcereiro. Aproveite oportunidades. Paulo abriu mão de um livramento momentâneo, porque entendeu que Deus queria salvar a vida de um homem e sua família. Imagina só, irmãos, está cantando à noite, isso é um culto pentecostal, está cantando à noite, pregando, as portas se abrem, todo mundo, pô, livramento, cai fora, que é Deus. É fuga de Bangu, não foi ninguém, isso é maravilhoso. Paulo não deixa ninguém ir, não vai sair ninguém. Quase Capitão Nascimento da fé, né? Não vai sair ninguém. Vai ficar todo mundo aqui. Mas você dá livramento na cara dele. Não, Deus tem outra coisa com isso. Porque se Paulo foge, o carcereiro morre, e ninguém é salvo lá. Paulo entendeu que o livramento momentâneo não era a provisão de Deus para a vida dele. Ainda que esteja Deus agindo claramente, mas não era para sair por aquela porta. É preciso muita percepção de Deus, irmãos. Para diante de uma porta aberta, de uma solução imediata, abrir mão dessa solução, para que vidas possam conhecer o Evangelho. Você percebe isso na prisão de Roma. Quando o Festo vai falar para ele, Paulo, você deveria ser solto há muito tempo, seu processo está quase caducando, você deveria ser solto. Ele, não, quero César, eu quero ir para Roma. Porque Deus já tinha falado. Ele insiste em ficar preso, para a glória de Deus. Paulo é muito esquisito, né? Ou não, anda muito perto de Deus, consegue perceber o que Deus quer. Irmão, se envolver com Deus significa abrir mão de algumas coisas para aproveitar a oportunidade para fazer o bem. Aproveite a oportunidade. E toda ela, isso acontece todo dia. Ele fala, sexto, pregar o crucificado como um grande meio de salvação. A mensagem é a mesma. Cristo e esse crucificado. Insistir na vida piedosa. Vida com Deus. Sua e dos seus. É interessante ver gente apaixonada por missão, assim, pastor, Deus falou comigo, Deus vai me levar para as nações, pastor. Então tá bom, vamos matricular você no seminário, vamos. Não, que seminário, pastor? Eu tenho um chamado. Né? Tem que ir agora, pastor. Enquanto eu vou no seminário, tem pessoa morrendo. Miserável, né? Não quer estudar mesmo. Porque quando você está no banheiro, tem gente morrendo. Quando você está indo para a tem gente morrendo. Isso é conversa de quem não quer se dedicar, irmãos, abrir mão do preparo. É fazer mal ao mundo. Porque o missionário despreparado só vai fazer o que não deve fazer no campo. Entenda uma coisa, filho. Deus falando com você nessa noite, te chamando para a missão, se prepare para se dedicar ao estudo.
a mergulhar o Senhor, a tradução da palavra, porque o mundo não precisa de você, precisa de Cristo sobre a tua vida. Você é apenas instrumento de Deus. Apenas isso, nada mais. Pregar Cristo como único meio e vida piedosa, e através apenas de uma vida piedosa, e a vida piedosa não é bonita não, tá, irmãos? É plástico, não. É sacrificial mesmo, é ajoelho no chão, é estar orando e a cabeça ir lá para a morte da bezerra, sabe lá para onde, e continuar insistindo em oração. É vencer a si mesmo todo dia. É ler a palavra de Deus, é ruminar, entender, buscar o Senhor para se alimentar, para andar com Deus de verdade. Invista nisso, irmãos. Porque sem vida com Deus nada acontece. E último, entregar-se sem reservas à causa, não considerando suas nem a roupa do próprio corpo. Esse entendimento vem apenas quando o Evangelho de fato está em nós, como Paulo vai falar em Coríntios, não tendo nada, mas como possuindo tudo. Só que existe muito meu no reino, e só quando nós vamos para Cristo, nada mais é meu, tudo é dele, para a glória dele, para ele usar quando ele bem quiser. Não dá para se mover com missão sem entrega de vida radical. Irmãos, o chamado é pela graça, a salvação é pela graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Servir a Deus vai te custar tudo. Paulo fala ser gasto por Deus. Ser gasto pela obra de Deus. Não existe maior prazer do que servir ao Senhor. Eu quero chamar a ficar de pé. Paulo podia dar o próprio exemplo dele, mas ele, para falar de missão, porque ele era um exemplo de vida entregue à missão. Mas Paulo não faz isso. Quando ele manda o povo imitar ele, ele fala assim como eu imito a Cristo. Paulo evoca o exemplo de Cristo para nos lembrar que nós devemos nos assemelhar a ele. Esse é o chamado para você, meu irmão, para mim, para cada um de nós, sermos semelhantes a Jesus. E não dá para ser semelhante a Jesus enquanto nos apegarmos em coisas, em orgulho, em sonho, seja lá o que for. Jesus se desapega de tudo que é mais precioso por amor a um pecador. Jesus se humilha, e esse é o caminho do Evangelho, da humilhação. Mas também é o caminho da exaltação de Deus em você. Perceba, irmão, não é você, é Deus em você. Irmãos, a sinônimo disso, eu quero te chamar, aí mesmo onde você está, a fazer essa oração com o Senhor. Deus, e apenas a título de ilustração, eu estive na igreja há muito tempo, falando de Deus, mas sem que esse Deus fosse comigo no dia a dia. Eu tinha informações sobre Deus, até que Deus me salvou disso tudo, da religião, do alimentar de todo domingo. E me desafiou para viver com Ele toda segunda, terça, quarta, quinta, todo dia com Ele, para a glória dEle. Deus chamou você para muito mais do que isso, ficar te dando palavra no final de semana. Deus chamou para que você seja encarnação da palavra dEle em você. Alguns jovens moravianos entenderam isso e foram ser missionários entre os escravos. Se dedicaram, morreram lá, pregando lá para os escravos. Se venderam como os escravos para pregar entre os escravos. Talvez eu poderia falar, rapaz, esse jovem tinha tanto talento, tanta coisa pela frente. Mas ele entendeu o caminho sobremodo excelente, dedicar a vida ao Senhor. Isso é muito bonito na vida dos outros. Mas que Deus possa também chamar você para a glória dEle, no nome de Jesus. Mas eu só me envolvo com a obra de Deus quando me esvazio da minha própria obra, quando eu me esvazio de mim mesmo, quando eu percebo que nada tem a oferecer para Deus que Deus não já tenha. Por isso me envolvo com Ele, na dependência dEle, porque não existe espaço para orgulho missionário.